É do Tiago França. Onde está o Tiago França? O Tiago está ali. Vamos dizer para ele, seja... Tem o amigo que está do lado dele também. Como é que chama, Vaza? Vinícius, vamos dizer para o Vinícius, seja... E o casal, a Luciene e o Alex, é isso? Vamos dizer para eles, sejam... Aplauda ao Senhor Jesus por eles aí, que Deus abençoe. Sinta-se em casa. Esse povo aqui é meio barulhento e grita muito, mas é gente boa, tá, gente? Vocês ficam assustados com eles não, tá? São gente de Deus. Glória a Deus. Livro do Gênesis. Hoje eu estou no Gênesis, né? Falei que eu vou pregar os 65, 66 livros da Bíblia durante o ano, né? Então vamos para o Gênesis, começando, né? Tá bom. Cada domingo eu prego um e já acaba. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 18, 17, 18 e 19. Livro do Gênesis, capítulo de número... Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 18, capítulo 21, verso 18, 17... Em diante diz assim o texto. E ouviu Deus a voz do menino. Ouviu Deus a voz de quem? Não, só dois atleticanos que veio para o culto hoje. E ouviu Deus a voz do menino. Voz de quem? Glória a Deus. E bradou o anjo. Quem? De Deus Agar. A quem? Desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Que tens, Agar, não temas. Vou falar até dois que agora. Não temas. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do moço. A voz de quem? Desde o lugar onde está. Ergue-te. Faz o que, irmãos? Levanta o moço. Pegue-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Porque dele farei uma grande nação. Porque dele farei uma grande nação. Levanta, porque dele farei uma grande nação. Levanta, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O que, irmãos? No qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto. Habitou onde? Tornando-se flecheiro, e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Pai, fale conosco. Esta oração que faço nessa noite. Não fale o que queremos, mas o que nós precisamos. Usa aquele sonoplasta para a glória do teu nome, assim o Senhor fazendo, que são 4 ali. Eu vou dar-te a honra, a glória, o louvor, a adoração para sempre. Em nome de Jesus. Já pode até colocar mais som no retorno aqui para mim, já acabou de novo. Em nome de Jesus, só quem crer diz. Aleluia. Deus bradou uma palavra no meu coração hoje, das 1 até as 4:30 da manhã. Eu estava meditando nessa mensagem. Quando o Senhor começou a falar algo que eu achei interessante. Por mais que te abandonam, por mais que te deixem, segura esses meninos para mim aí, coloca eles aí embaixo. Entrega essa aqui para a Joyce, cadê a mãe? Leva ela para lá. Por mais que te abandonam, olha para mim agora. Por mais que te abandonam, é porque nessa hora da mensagem um quer ir para o banheiro, quer andar, eu quero que você preste bem atenção, porque eu só tenho 25 minutos para encerrar o culto e trazer a palavra que Deus me deu. Por mais que te abandonam, tem um que nunca vai te deixar só. Vou falar de novo, tem um que nunca vai te deixar só. O texto que nós lemos, ele é bem conhecido, não é nenhuma novidade, né? Eu acredito que é do conhecimento de todos nós que aqui estamos. A história que acabamos de ler, ela vai falar sobre Ismael e sobre Agar. Quando a Bíblia vai dizer que Ismael, ele cresce dentro da casa de Abraão. Cresce dentro de onde? Ele faz o quê, irmãos? Ele faz o quê? Ele cresce. E isso incomoda um pouco Sarai. Porque Sarai, a esposa de Abraão, ou Sara,
ela fica um pouco incomodada. Ela vai dizer que Ismael, ele zombava de Isaac, né? Brincava com as crianças, mas é como se ele fosse o dono do pedaço, né? Então, Sara, ela começa a ficar incomodado com aquilo, porque Ismael, como ele veio primeiro, ele foi crescendo antes, ele foi crescendo mais. E se tem uma coisa que incomoda, eu falo tudo aqui hoje. Eu não sou baú para guardar revelação, eu conto tudo aqui hoje. Se tem uma coisa que incomoda, isso não é só na igreja não, no trabalho, na sua casa, no meio das suas amizades. Se tem uma coisa que incomoda o ser humano, é ver alguém crescer mais do que ele. As pessoas é muito contigo enquanto está ali no mesmo nível. Mas se viu que você subiu, se as pessoas notou que você subiu, um degrau, já começa. Olhar atravessado. Se subiu ainda mais um e ela está lá embaixo, aí que elas não suportam. E a Bíblia diz que ela começa que agora eles zombavam. E a palavra zombar aqui, pastor Patrício, você que gosta do português, ela não é zombar. Sara, ela não via aquilo como no sentido de zombaria, de desprezo, não. Na palavra pejorativa quer dizer tolerar. Ela não tolerava aquela situação. Sara, ela não conseguiu tolerar ver Ismael crescendo. No sentido pejorativo da palavra é tolerância. A zombaria aqui. Ela não suportava, ela não tolerava ver aquele menino crescendo ali dentro mais do que o seu filho. Mas a verdade, quem trouxe Ismael para dentro de casa foi a própria Sara. Isso acontece com muita gente. Às vezes tu abençoa. Você já viu aquele negócio? Veio para os Estados Unidos, tu abriu as portas da casa. Não, vem, te receba aqui. Aí recebeu uma semana, 2, 15 dias. Mas de repente a pessoa é mais inteligente. Porque é assim, né? Tem muita gente mais inteligente que a gente. E aí o QI é mais avançado. A pessoa rapidinho já aprendeu inglês. Tu tá aqui 20 anos igual o apóstolo, não aprendeu a falar nada. Aí o outro chegou com 3 semanas já tá. How are you? I'm fine. Não sei o que. E começa. E aí tu pega e começa a ficar incomodado. Porque a pessoa começou. E quem aprendeu inglês agora, ele já não vai querer passar pelo mesmo processo que você passou. Porque ele procurou estudar, aprender para dar um passo a mais na vida. Sim ou não? Aí é difícil para você que está aqui 20 anos, ver quem chegou aqui 2 anos atrás crescendo, tendo schedule de casa, tendo a sua própria companhia, seu próprio negócio. Aí tu fica assim, não, mas como? Eu estou aqui não sei quanto tempo, não consigo nada. Eu falei, mas tu está estudando igual o outro chegou agora? Está correndo atrás igual o outro chegou? Então, não consegue. Infelizmente, nós não toleramos ver pessoas que veio, você está entendendo, passar. E esse aqui nem veio depois, ele veio antes, né? E já estava crescendo. A ponto que ela chega para Abraão, vou resumir a história, que a só já foi. Ela fala assim, ô meu velho, é o seguinte, tu tem que resolver e decidir. Ou eu ou esse menino aqui dentro de casa. Ou eu ou esse menino. Senão eu pego o nosso Isaac e capo fora, mas você tem que dar um jeito. Aí Abraão, ele vai falar assim, ô Sara, é a tua serva, não é? É. Então faça com a tua serva o que tu quiser fazer. Quer mandar embora? Manda embora. Quem está incomodado com o crescimento do menino é eu ou é você? Hã? Ai, Jesus. Está incomodado, Sara? Manda embora. Tu é a dona da casa? Acho que pode fazer o que quer, manda embora. Você está entendendo? Porque assim, quando começamos a crescer, o primeiro passo, que quem é incomodado com o nosso crescimento, é nos querer mandar para fora, é nos querer tirar de perto. As pessoas acham que se tirar você de perto, vai acabar tudo. Se tirar você de perto, você vai parar de crescer. Se tirar você de perto, você não vai desenvolver. Porém, o texto que nós lemos lá, ele fala o seguinte, que Ismael, ele começa a crescer na casa de Sara e ele termina crescendo no deserto. Não vou falar porque tem crente que não entendeu. Quem Deus chamou para crescer, casa não limita o teu crescimento. Pode ser no deserto, tu vai desenvolver, tu vai avançar. Você está entendendo? Quem Deus chamou para crescer, justamente, pode ser para Jesus, aplauda. Se é quem Deus chamou para crescer,
mesmo que seja mandado para o deserto, ele vai continuar crescendo. Por que, apóstolo? Porque eu vou profetizar: o deserto que te jogaram não vão atrapalhar o teu crescimento. O deserto que te jogaram não vão parar a tua história. O deserto que te colocaram não vai mudar a vontade de Deus. Fala para cima: não adianta me botar para fora, porque lá fora eu tenho um Deus que cuida. Aleluia. Quantas vezes nós mandamos embora por não suportar meu crescimento? Quantas vezes mandamos embora por não suportar ver as pessoas crescerem? Olha para mim. Mas eu estou falando de crescer, porque tem gente que confunde as coisas. Tem gente que acha que ele perde o espaço na igreja, né? Falando de igreja agora, família. Tem gente que acha que ele próprio coloca na sua cabeça que fulano me quer mais, está me empurrando, está me desprezando, quando na verdade talvez é ele mesmo que está carregando isso dentro dele, e fora nada disso nunca aconteceu. A diferença desse sentimento é que quando eu me coloco, eu tenho esse complexo de inferioridade, eu não consigo crescer em lugar nenhum. Então eu não incomodo porque eu estou crescendo, eu estou incomodado porque eu de verdade não cresço. Porque quem cresce, olha para mim, quem está crescendo, independente se Sarai está gostando ou não, ele continua crescendo. Ah, vou falar de novo, você não entendeu. Porque tem pessoas que ele acha assim: estava crescendo na igreja, a igreja me jogou para fora. Não. E por que tu saiu? Está incomodado por quê? É porque eu estava crescendo. Será que estava mesmo crescendo? Será? Porque quem está crescendo está desenvolvendo. Quem está crescendo está amadurecendo. E quanto mais tu cresce, quanto mais tu amadurece, mais tu aguenta a pancada. E continua desenvolvendo. Sabe por quê? Porque se tu não aguentar a Sarai dentro de casa, vai aguentar o deserto? Abaia, suba, candarava, sai. Se tu não suporta aqui dentro da casa, vai aguentar lá fora? Então é diferente. Eu estou de verdade, o Senhor está falando que o menino crescia. E ele continua crescendo. O deserto não impediu o crescimento desse rapaz. Por que que... sabe por que que eu não sou melhor? Sabe por que que hoje eu não estou lá em cima? Porque me jogaram para fora. Não, tu não está por decisão tua. Por imaturidade sua. Porque o deserto fez Ismael crescer. Não é o lugar, é você. Não é o lugar que vai determinar quem você vai ser amanhã. É você que vai determinar, pisando e dizendo: é meu, a terra é minha. Aonde eu pisar na planta dos pés, o Senhor já me deu. Esse tem que ser você. Manda embora. Que eu não quero falar de crescimento só. Eu quero falar de abandono e desprezo. Pegou o menino, deu a ele um odre, deu o quê, irmãos? Encheu o odre de água, pegou H, pega o filho, vai embora. H pegou o menino, um odre com pão, e Abraão deu um pão e falou assim: vai. E eles foram. Para onde eles foram? Para onde eles foram? Para tu aprender. Quando essa trabalhar contra a tua vida e teu ministério, para tu aprender. Ela mandou eles para onde? Para o... Por que ela mandou? Por que ela mandou Jeremias? H e Ismael para o deserto só com pão e com odre. Já parou para pensar nisso? Já parou? Quem sobrevive no deserto só com pão e com odre? Se for um cara com melão igual você, chegou no deserto e acabou o pão, acabou a água. Está entendendo ou não? Fala sério, Camille, quem sobrevive no deserto só com pão e com odre de água? Pastor Fabrício, quem? Então, na verdade, o que a Sara queria era assim: olha, vou mandar para fora, quando a barriga doer, olha para cá, vai voltar. O que a Sara não sabia, olha para mim, o que a Sara não sabia é que o Senhor não tinha promessa só para Isaac, não. O que a Sara não sabia é que a promessa do Senhor não estava limitada dentro da tenda de Abraão, não.
O que a Sara não sabia é que o poder do Senhor de cuidar daqueles que Ele escolhe ele não estava limitado às vontades de Sara dentro da casa, não. Aí quando a Sara manda com ódio, talvez no pensamento, quando acabar a água, eles vão voltar. Os céus olhavam para baixo e a voz bradava: é tu que pensa. Daí agora é só para frente. Começou a crescer na tua casa, vai continuar crescendo. Começou a crescer. Isso foi só um treinamento. Receba isso. Isso é só um treinamento. Essa Sara que levantou, eu estou profetizando para alguém que nessa noite é só um treinamento para a tua vida. Essa Sara que levantou para tentar impedir a tua chamada, o teu ministério, é só um treinamento de Deus. Está entendendo isso nessa noite? Está entendendo? É porque as pessoas, na verdade, te ajudaram, deu a mão, estendeu a mão, mas agora ela fica assim: vai acabar logo logo, e quando acabar vai voltar, humildezinho de cabeça baixa. Mas para quem de verdade está crescendo no meio desse vale, no meio desse levante, no meio dessa adversidade, o céu está dizendo assim: não volta, porque a história vai continuar. A história vai continuar, e a história não depende de você. A história não depende. Se é para Jesus. Cadê o Marcinho? Dá uma bolada que achou que era água de coco, velho. Me enganou aqui hoje. Olha para mim. Sara dá a ele um odre e a Sara dá um pão. Para um menino, um adolescente, gente, eu tenho uma tribo lá em casa. Eu chego com uma sacola lá de pão salvado. Meu irmão, é no estalar de dedo que ele acaba. Já agora eles estão, eu não sei se eu posso falar isso, tem crente que começa a ficar ignorando com essas coisas. Eles estão viciados com o tal do suco de limão. Tá também? Não sei o que vocês me entendem. Aí eu compro aquele grandão, sabe? E tem uns que vem com o negócio do morango, mistura assim. Eles já ficam lambendo o beijo quando eu chego. Eu coloco lá, vou tomar meu banho. Quando eu volto, meu irmão, aqui tá ref na ref. O que passou aqui? Aí e toda hora, Dere, pode tomar suco? Dere, pode tomar. Toma, pessoal, toma suco. Enche a barriga de suco. Imagina. Eu estou falando dentro da minha casa que tem ar-condicionado, que tem rio, né, que a temperatura é o deserto. Chega a 50, 60 graus durante o dia. Você dá um odre com ar cheio de água. Você está querendo de verdade livrar essa pessoa, cuidar dela, continuar cuidando? Ou você está querendo de verdade acabar com essa história? Já pensou nisso? E sabe o que acontece? Sabe o que quase acontece, Senhor? Quase que a vontade da Sara se cumpre. H pega o menino e eles vão para o deserto. Está no deserto. E está crescendo. Falar de novo. Está no deserto. Está crescendo. E quanto mais tu cresce, mais tu come, mais tu bebe. Está no deserto e está crescendo. De repente, o cerco aperta. Acabou a água. Acabou o quê? Acabou o quê? Olhou para um lado, pão já era. Se a água acabou, meu irmão, é sinal que o pão já... Pão já não existia mais, não era. Pão não tinha. E agora acaba a H começa a ficar desesperada. A ponto dela falar assim: vamos morrer. Vamos morrer. E eu vou te falar mais. Eu não vou ficar aqui para ver a morte desse aí. Do filho dela. Vou morrer, mas não vou ficar aqui para ver a morte desse menino. Não, H não. A Bíblia diz que ela sai de perto de uma distância de um arco de flecha. Deixa o menino debaixo de um arco. Deixa o menino aonde? Para morrer. Para quê? Porque não tinha pão, não tinha água, ela não tinha o que fazer. Então, agora a mãe, quando a Bíblia diz assim: pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho? Eu, Senhor, jamais. É por isso aí. H era mãe. Ela deixa o menino lá debaixo da árvore, sai de perto chorando, porque acabou o pão, porque acabou o quê? Porque acabou a água, porque acabou o quê? Segura isso aí. Acabou o pão e acabou a água. Ela deixa o menino debaixo da árvore. E sabe o que ela faz? Ela vai para frente. Porque ela não queria ver a criança morrer.
Você já parou para pensar? Por que tem momentos na nossa vida que Deus permite chegar a esse caos aí para Ele resolver o problema? Por que tem hora que o Senhor permite chegar nessa situação para Ele tomar conta das coisas e mudar a história? Missionário francês, sabe o que eu estou dizendo? Por que tem hora que nós precisamos de passar pelo abandono e a rejeição para ver Deus agir em nosso favor? Gente, eu tenho certeza que se literalmente você nunca foi abandonado por alguém, espiritualmente quase todos aqui já foram um dia. Abandonado por um amigo, abandonado por uma amiga, abandonado pelo irmão, pela irmã, sim ou não? Tem um monte aqui. Isso dói. Agora me responda uma coisa, por que na maioria das vezes a sua vida só muda depois disso? Para pensar. Por que tem hora que você só cresce depois que esse e essa que tu não esperava te abandona? Sabe por quê? Sabe, Nath? Porque enquanto esse e essa está do seu lado fazendo, te servindo e fazendo o que lhe apraz, você não busca Deus não. Ele é sempre o segundo plano. Ele é sempre a segunda opção. Você só procura o Senhor de verdade, entrega tudo nas mãos dele, quando você está nessa situação aqui, ó, entre a vida e a morte. Essa é a maioria dos casos é assim. A maioria dos casos é assim. Eu só procuro o Senhor quando na verdade não tem solução, não tem saída, não tem jeito. Eu não vejo sequer uma luz no fundo do túnel. Aí que eu vou procurar levantar. Eu vou procurar dar um jeito na minha vida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que enquanto tu tiver bengala de apoio, tu nunca vai se apoiar na palavra que o Espírito libera para a sua vida. Não, eu vou falar mais, para tu falar, aleluia, o Espírito Santo vai tirar a bengala da mão de crente aqui nessa noite, que tem te feito apoiar em coisas e pessoas, para dizer para você, eu sou o teu sustento, eu sou o teu, você vai comigo meu filho, eu sou o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, eu sou o Deus da tua vida, da tua casa, deposita a tua confiança no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, dá mais som para mim. No geral, confia nele. Tem crente que ele não cresce, tem crente que a história não muda, porque a vida toda ele quer ficar apoiado em muletas. Tem hora que Deus permite a muleta cair, tem hora que Deus tira a muleta dos nossos braços, para você voltar a depositar a tua confiança no Senhor, para você voltar a crescer em Deus. Porque nessas horas que o diabo olha e fala assim, acabou, vou destruir com a vida dele, vou destruir com a vida dela, aí os céus reagem em teu favor, e Deus está dizendo, vai nada, porque eu já estou abrindo uma porta em favor desse homem, em favor dessa mulher, eu já estou abrindo uma porta, eu já estou tratando. Vem comigo, meu filho, para não, tem 15 minutos para acabar a mensagem agora, deixa eu ir embora. Olha para cá, aí o texto vai dizer que Agar sai de perto, ela faz o quê? Ela sai o quê? Ela sai de perto quando? Quando o pão e a água acabou. Ai, Jesus. Tem muita gente que está contigo enquanto tem pão e água. Tem muita gente que está contigo enquanto tem pão e água. Na hora que o pão e a água acaba, eles, acabou a amizade, acabou o relacionamento, acabou, porque não tem pão mais, porque tem pessoas que só estão do seu lado, enquanto tem alguma coisa para servir, porque eles não entendem que na verdade, às vezes quem faz você ou através de você, é o Espírito Santo, irmão, isso é o que mais acontece, abandono e rejeição na nossa vida, quando o pão e a água acabam, porém, nós temos um pão vivo que desceu do céu, e uma fonte inesgotável chamada Jesus Cristo de Nazaré, que está nesse lugar. Quando tu está trabalhando, a conta está cheia, dinheiro no banco, está farto, companhia voando, rompendo, tua casa está cheia de gente que fala amigo, para comer carne, o churrasco está cheia, mas quando falta o pão, tu tem as mesmas pessoas? Quando falta água, tem as mesmas pessoas do seu lado?
Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aí eu estou falando da H, que é mãe. H era quem? Mãe. Não suportou, pastorzinho. Quando ela viu que o pão acabou e a água acabou, vou embora. H, vai embora. Teve junto até agora enquanto tinha pão para comer. Por que vai embora agora que o pão acaba? Só que Deus é misericordioso. Aí o Senhor brada. Quando ele vê H tomando aquela decisão, a Bíblia diz que os céus, o anjo do Senhor desce. Quem? E ele fala para H assim: H, erga-te. O moço faz o quê? Faz o quê? Sabe o que ele está falando? Levanta o rapaz. Não, mas ele agora não tem mais nada. Ele agora está sem pão, ele está sem água, ele está sem força, ele não consegue mais. H, levanta. Levanta o moço. Por que, Senhor, eu vou levantar o moço? Olha para mim, por que eu vou levantar o moço? Aí ele brada dizendo assim: olha, porque farei dele uma grande nação. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Levanta o moço, porque se alguém desistiu desse moço foi você. Eu vou fazer dele uma grande nação. Se alguém desistiu desse aí, foi você. Eu vou fazer uma grande nação. Não, levanta a mão para receber, meu filho. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, eu ainda tenho promessa para esse. Eu ainda tenho promessa para essa. Agora presta atenção. A Bíblia vai dizer que o anjo fala assim: ouvi a voz do moço. Ouviu a voz de quem? Que ela não sei que é inteligente. O anjo ouviu a voz de quem? De quem estava abandonado ou de quem abandonou? Vou perguntar para você, meio inteligente. O anjo ouviu a voz de quem estava abandonado ou de quem abandonou? Está entendendo isso aqui? O anjo ouviu a voz de quem estava abandonado ou de quem abandonou? De quem, irmãos? Vamos? De quem que o anjo ouviu a voz? De quem estava abandonado? Então fica firme. Fica firme. Não importa quantos passaram e quantos foram. O anjo ainda escuta a voz de quem foi abandonado. A bacana na vassoura. O anjo está falando com alguém que nessa noite. O Senhor ainda ouve a voz de quem foi abandonado. Alabara sua bacana. Você pode receber essa palavra nessa noite. Está preocupada com esse que foi e te deixou na mão. Aí o anjo está dizendo assim: eu ainda escuto a voz de quem ficou. Eu ainda escuto a voz de quem é rejeitado. Eu ainda escuto a voz de quem está abandonado. Só depende de você. Então libera a voz para ele nessa noite. Vai, começa a dizer: Senhor, me ouve nesse lugar. Para abandonar a bacana, a Bíblia vai dizer, não é o apóstolo dizendo, a Bíblia está dizendo: ouviu o Senhor a voz do moço. Quem era o moço? O Ismael, que estava onde? Debaixo da árvore. Mas vem cá, ele estava debaixo da árvore para quê? Para morrer? Ele estava debaixo da árvore para quê? Para morrer. Sabe o que o anjo está dizendo? Ainda tem uma luz no fundo desse túnel. Ainda não acabou, vou falar de novo. A sua história não termina aí nessa depressão. A sua história não termina nesse desprezo. A tua história não vai terminar nesse abandono. A tua história não vai terminar nessa rejeição. A tua história não vai terminar nesse canto onde te jogaram. Não vai. Eu ainda escuto voz de quem está abandonado. Eu ainda escuto voz e vou dizer mais: levanta, porque tem uma obra, uma promessa. Aí o anjo vai dizer: farei dessa. Só quem quer levanta uma grande nação. Só quem está dizendo: tu é tão bom, tu é tão forte, pastor Fabrício, que eu vou multiplicar vários de você. Abaixo, alabá, alabacanda, alabaçai. Se é para Jesus, se é para Jesus, olha o que ele está dizendo. Vem comigo no glória, meu filho. Olha o que Jesus está dizendo. Tu que pensou que ia morrer nessa prova, tu que pensou que ia morrer nessa luta, tu que pensou que ia morrer nesse abandono, tu que achou que a história terminava, eu vou dizer uma coisa para você: tu é tão bom e é tão a minha escolha que eu vou multiplicar vários de ti nessa terra. Eu vou fazer vários de você nesse lugar. Para quê, Senhor? Para quando alguém gritar: morreu, aí o Senhor está dizendo: é tu que pensa. Eu multipliquei a mensagem, eu multipliquei a promessa, eu multipliquei a promessa, eu multipliquei a promessa. Está entendendo isso nessa noite? Quem achou que tu ia voltar com o odrezinho, chorando, lamentando, porque secou a botija, o anjo está dizendo assim: eu vou multiplicar nesse deserto homens fortes e mulheres como você. Dá glória para ele, a balaçúria.
Pastor, mas ele estava quase morto. Quase, mas não se entregou. Quase, mas não morreu. Quase, mas Deus ainda bradou. Satanás talvez olhou e falou: já era. Chegou o fim. O ministério dele, o ministério dela termina agora. Lançaram no deserto. Deram pãozinho para andar só alguns dias. Deram água só para alguns dias. Aí o céu está dizendo assim: mas quem cuida sou eu. Tu só fez alguma coisa, eu posso fazer todas. Tu fez alguma coisa, eu faço todas as coisas. É por isso que nós não podemos ficar dependentes de homens. É por isso que você não pode ficar dependente de coisas. Não dependa desse país, dependa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Se amanhã ou depois tu for embora daqui, for deportado, a tua história acabou? Chegou lá no Vale de Jequitinhonha, a história termina? Chegou lá na grota do tarado do Vila Isa, a história termina? Só na tua cabeça o céu está respondendo: eu vou continuar uma história nova. Eu vou continuar uma história nova. Essa casa só foi para te fazer crescer. Esse lugar, esse ambiente foi só para fazer você nascer e crescer. A baraçúria, a bacandona, vacalabarawácia, a mantúria sérgia, a balácia. Eu estou sentindo o Espírito aqui. Marandou que me dá uma sura, a lavandara dessa ralácia. Maravá. Está preparado para crescer nesse deserto? Está preparado para crescer nesse deserto? Está preparado para crescer nesse deserto? Vou falar mais. Está preparado para ver o Senhor cumprir promessas na tua vida, na tua casa, no meio desse deserto? Tem horas que a luta é tanta. Olha pra mim. Tem horas que a luta é tanta, a peleja é tanta, que quando chegamos nessa situação de não ter mais água, não ter pão, não ter amigos, e não ter também pessoas que talvez tu nunca esperava. Já pensou? Esse menino esperar a mãe largar ele ali? Já pensou nisso? Esse menino algum dia ele ia pensar que a mãe dele ia deixar ele ali naquela árvore sozinho embora? Nunca. Por quê? Porque se ela saiu da casa do Abraão com ele, na cabeça dele, está comigo. Ai, o problema é que vai vir outras coisas. Se sai, está comigo, a mamãe está comigo, porque se ela não me quisesse, ela ficava na casa do pai Abraão e me mandava para a rua, sim ou não? Na cabeça dele. Se até a mamãe me largou, talvez ele passou algum tempo, porque a Bíblia diz que ele chorava e fazia o quê? Chorava. Quer dizer que ele chorava porque ele estava sozinho, ele sentiu a necessidade de alguém. E olha, não tem problema nenhum em tu chorar quando sentir falta de alguém do seu lado. Não tem problema não. Porque tem hora que a gente quer ser tão durão, tão durona, que a gente fala assim: não, eu não vou chorar não, né, eu? Não vou chorar só para ninguém ver eu chorando. Não, chora, minha filha. Chora. Porque ainda tem um Deus que gosta de ouvir gente que chora. Chora. Ah, se eu chorar eu vou mostrar minha fraqueza. Quem disse que tu é super-homem ou mulher maravilha? Tu é fraco. A força que tu tem não vem de ti. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu penso que estou fraco, eu estou. É um paradoxo. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então quando você na sua fraqueza tiver de chorar, chora. Só não fica lamentando com um e por outro. Porque ele chorou só. Ele chorou com quem? Sozinho. O problema nosso não é chorar, é que queremos chorar com quem não resolve nosso. O problema nosso é que a gente quer chorar para quem não resolve o nosso problema. Queremos chorar para quem não traz solução. Esse é o problema, não é chorar, chorar tu pode. Mas a Bíblia diz que ele chorou e quem ouviu? O Senhor. Estava sozinho, não juntou grupo para chorar e lamentar. Eu estou aqui nesse deserto, olha a diferença. Me jogaram aqui, me jogaram para fora, me colocaram nesse deserto. Estou sem amigos, sem ninguém.
Aí junto o grupo para falar, para chorar, para lamentar o que aconteceu. Não. Ele estava sozinho, chorava por necessidade que só um podia resolver. Quando estamos nesse momento da nossa vida, fica tão complicado sair dela. Sabe por quê? Porque nós ficamos cegos espirituais. Nós ficamos cegos espirituais. Quando você cai nesse cerco aqui do abandono, do desprezo, você nunca consegue entender que é Deus trabalhando para algo maior. Você começa a ficar cego. Pastor, fica. Tu fica sem saber o que fazer, sem tomar posição, tu fica sem direcionamento, tu está tão assim, se culpando pela situação, e por mais que não foi você que procurou, olha para mim, não foi você que decidiu incomodar esse e essa. Ele está incomodado só porque tu está crescendo. Não foi você, não é culpa sua, você não fez nada, ele não fez mesmo. As pessoas se incomodam. Gente, as pessoas se incomodam se eu cortar meu cabelo rupiado para cima. As pessoas se incomodam se eu vim com a cajal e deitei ele de lado. As pessoas se incomodam se eu rapar a cabeça. As pessoas se incomodam se eu deixo o cabelo grande. As pessoas se incomodam se eu venho de terno preto. As pessoas se incomodam se eu vier de terno quadradinho, né? As pessoas se incomodam. As pessoas se incomodam se eu venho com sapato preto. As pessoas se incomodam se eu estou com sapato preto e branco. As pessoas incomodam se tu faz, elas incomodam se tu não faz. As pessoas incomodam com quem dá glória, as pessoas incomodam por quem não dá glória, as pessoas incomodam por quem grita, as pessoas incomodam por quem não grita, as pessoas incomodam por causa daquele pastor que ele prega e grita demais, as pessoas incomodam por causa daquele pastor que é manso demais e parece que dá sono no culto dele. As pessoas incomodam se tu louva alto, as pessoas incomodam se tu louva baixo, as pessoas incomodam se tu pula, as pessoas incomodam se tu fica parado, as pessoas incomodam se tu adora, as pessoas incomodam se tu não adora, as pessoas incomodam se tu vai, as pessoas se incomodam se tu vem. Tu nunca vai agradar ninguém, então dá glória, grita, roda, pula, viva! Onde estão os que vão dar glória alto nessa noite? Se é para Jesus, viva a sua vida! Para de preocupar com o que os outros incomodam. Ai, meu Deus do céu, eu não vou usar essa roupa porque vai incomodar. O problema é dele. Continua crescendo, continua vivendo. Sabe a diferença que eu vejo aqui de Ismael? É que Ismael decidiu crescer e Agar decidiu fazer aquele menino crescer. Ela falou, vamos para o deserto, mas tu continua crescendo no meio dessa prova. Vamos para o deserto, continua crescendo nesse vale. Sabe qual é o maior problema do ser humano de hoje? É querer agradar todo mundo. Aí não gosta daquela igreja que é barulho, vai pra missa. Aí não gosta da missa porque o padre repete as mesmas coisas, volta pra cá. Não gosta daquela igreja que tá do fundo musical. Aí vai pra outra que não tem. Nossa, você viu que diferença? A outra lá que é fundir lá, o ambiente fica outra coisa. Volta! Sabe o que eu quero dizer? Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Vai crescer ou vai ficar dando ligança para isso aí? Vai crescer nesse deserto ou vai continuar sendo menino? Vai crescer, vai amadurecer, vai seguir para frente ou vai ficar preocupado com o que está incomodando ou deixando de incomodar? Porque se tu ficar nessa aí preocupado com o que você está incomodando, tu não vai fazer nada. Faz culto de terça de campanha. Ah, pastor, toda terça campanha. Faz culto de terça da porta aberta, do óleo ungido. Aí vem e reclama. Quando tinha o culto daquele jeito era melhor. Somos nós. Somos nós. Aí Deus se coloca nesse estágio aqui para te ensinar. Para te ensinar. Que até esse e essa que tu achou que apoiava tudo que tu fazia, teve um momento que te deixou. Mas e aí? Vai fazer o que agora? Vai fazer o que? Vai clamar. Vai clamar para quem pode mudar a sua história. Vai gritar para quem pode resolver o teu problema, sim ou não? Vai ficar de boca fechada aí preocupado com quem foi? Ou vai bradar e dizer, Senhor, me acha nesse vale. Me acha nessa árvore, papai. Só me restou essa árvore. Imagina que ele abraçou naquela árvore e falou assim, é só tu que tem, igual a Paulo.
Na ilha de Malta só sobrou os cacos do navio, travou a mão no galho e pronto. Tem hora que é assim. Tem hora que só vai sobrar um pedacinho de madeira para tu agarrar nele. Mas sabe o que é importante? Você não desistir. Vou falar de novo. Você não parar. Você não desistir. O importante, pastor, mas é só uma árvore, mas não desista dela. Pastor, mas é só um galho, não desista. Eu encerro agora, 2 minutos. Bora para ser verdade. De repente, depois que Deus ouviu a voz do menino, ouviu a voz de quem? Silvana. Ele fala para Agar assim: volta lá. Ergue-te, menino. Faz o quê? Ai, Jesus, isso é lindo demais. Tomar até água para dar glória. Erga-te, menino. Faz o quê? Sabe o que ele está falando aqui, quer? Levanta quem tu deixou cair. Você entendeu? Levanta quem você deixou sentado. Olha para mim. Se eu fosse daquele pregador que gosta de ficar criando coisa na cabeça dos outros contra o irmão, sabe o que eu ia falar aqui agora, pastor Fabrício? Que o anjo está dizendo assim: olha, o mesmo que te abandonou vai ser o mesmo que Deus vai usar para voltar a entregar a mensagem de vitória na tua vida. Agar voltou e o anjo falou assim: volta, erga-te o menino. Por quê, Senhor? Porque eu farei dele uma grande nação. Quando levantou, aí eu estava dizendo que nós estamos tão cegos quando estamos nessa situação que a gente não consegue ver o mundo espiritual trabalhando em nosso favor. Parece que nada acontece em nosso favor. Aí Agar está aqui só fazendo o que o anjo mandou. Levanta, meu filho, levanta. Talvez se fosse o Azaghal por aí, ele fala assim: levanta, miserável. Levanta que Jesus te achou nesse chão. Levanta, troço. Estou brincando, era quem ela amava. Assim, levanta, filho. O Senhor mandou te erguer. Talvez ela, como mãe, pensou assim: alguns minutos e momentos da vida, eu pensei em te abandonar. E até eu fiz. Não, essa era a minha vontade. Mas o Senhor bradou, me fez voltar. Porque nós vivemos essa prova juntos. Vou falar. Levanta a mão. E também vamos viver essa exaltação e a vitória de Deus junto também. Junto também. Essa vitória não é só do apóstolo, é sua também. Você que ficou, essa vitória é sua também. Essa vitória é sua também. Você passou nesse vale, passou nesse deserto junto. Também vai passar para Canaã, vai viver as promessas. Vai desfrutar do melhor de Deus junto também. Deus tem promessa, é uma grande nação. É uma grande nação. Vamos multiplicar em milhares, milhares de milhares. Diz a palavra. Agar levantou. E eu penso que o anjo está assim: olha, ela para onde? Pro lado. Sabe o que tinha do lado dela? O que tinha do lado dela? Uma o quê? Uma fonte. Do lado de Agar agora, quando ela levanta o menino, que Deus manda, tinha uma fonte. Tinha o quê? Tinha o quê, irmãos? Uma fonte de água, o quê? Não, fala você que é crente, fala assim: uma fonte. Mas vem cá. Quando Sara mandou ela ir, deu ela o quê? Um quê? Pastorzão. E quem tem fonte depende mais de outra? Você entendeu? Entendeu o que o Senhor está fazendo? Quando saiu, quando te jogaram, quando te empurraram, tu tinha o quê? Ordem. Deus está dizendo aqui: vou responder para isso. Agora tu tem uma fonte. Receba, tu tem uma fonte, tu tem uma fonte. Tu tem uma fonte, agora tu tem uma fonte. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, vem comigo, meu filho. Eu estou dizendo para você que saiu com o odrezinho na mão, que durante a caminhada no deserto acabou. O papai está liberando uma fonte para saciar a tua sede. O Labarassúria, uma fonte para saciar. Receba isso. O papai tem uma fonte inesgotável para você, para você, para você. É fonte, é fonte, é fonte de água. Por que o Senhor fez isso? Sabe por que o Senhor fez isso, José? Pode ficar de pé, que eu já estou encerrando. Sabe por que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso para mostrar para Agar:
Tu não depende do que colocaram nas tuas mãos, tu depende do que eu faço do céu. Tu não está nessa terra por propósito ou promessa de quem existe na terra. Tu está nessa terra por uma promessa de quem existe no céu. Ele está no céu, ele está na terra, mas a palavra que liberou teu respeito não é daqui, é de lá. Aí ele está dizendo assim: Agar, essa fonte dá para beber água, dá para o menino beber água nela? Sim, Senhor, agora dá. Aí o anjo está dizendo assim: beba água à vontade e encha teu odre. E encha teu odre. Por que, Agar? Sabe por quê? O Senhor falando para ela, estou conjecturando, enche o seu odre, porque quando gente, é sério isso, receba isso, olha. Quando o odre acabar de novo nesse deserto, eu libero outra fonte. Não, tu não entendeu. Quando o odre acabar, a água do odre acabar nesse deserto, eu vou liberar para você outra fonte. Eu vou liberar para você outra fonte. Sabe o que ele está dizendo? Só para tu entender que tu nunca foi dependente das coisas da terra, mas do céu. Quem está escrevendo a tua história nessa noite é o Senhor. Ei, irmão, você que foi abandonado, rejeitado, desprezado, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: se tu quiser, Ele muda essa história, libera uma fonte inesgotável no meio do teu deserto. Vai saciar não só a tua sede, mas a sede da tua família, dos teus. Vai encerrar. Bebeu, saiu, e aí o texto termina dizendo assim: e cresceu. Fez o quê? Fez o quê? Olha para cá. A água do odre acabou, mas o crescimento dele não terminou. A água do odre acaba, mas ele continua. A água do odre, vou falar de novo para tu entender. A água do odre que estava com Agar acaba, mas a história dela e de Ismael continua. O texto vai dizer que ele cresceu. Sabe o que ele virou? Homem flecheiro. Deixa eu te fazer. Olha, veio que agora. Diante de Deus que eu não estudei nada disso. Olha para tu ver. Ele virou flecheiro. Por quê? Por que ele não foi lavrador? Hã? Por que ele não foi agrícola? Homem do campo? Agricultor? Por que ele não virou fazendeiro? Como Abel? Por que ele virou flecheiro? Todo mundo se lembra? Quer saber? Por que vocês pensam que ele virou flecheiro? A Bíblia diz que ele cresceu no deserto, virou uma grande nação, porque a promessa de Deus cumpriu, porque quando Deus promete, ele... Aí sabe o que ele virou, missionário? Flecheiro. Por que ele virou flecheiro? Lembra? Olha pra cá. Lembra que poucos minutos antes, é claro que isso passou tempo e horas e dias, né? Quando a gente lê, parece que tudo aconteceu assim no já, né? Não. Isso é só a história contada para você entender o que aconteceu. Mas é claro que cresceu porque ele ficou velho, então passou anos, passou meses. Mas lembra que no começo, Agar e o menino não estavam vendo o que Deus estava fazendo. Eles não tinham enxergado a fonte. Nem ela enxergou a fonte. Chegou não? Não. Você leu o texto? Você prestou atenção que ele fala que depois o anjo manda eles olhar. Olha. Tu tá vendo, tá enxergando? Olha. Com olhar de visão. Olha. Preste atenção no que eu estou te mostrando. Você acha que Deus abriu a visão dele no deserto à toa? Já viu flecheiro cego? Já viu? Olha para cá, essa revelação forte.